Falando em Câmara de Vereadores, nós estamos recebendo aqui no estúdio da 90.3 o Luizinho Maranhão, vereador Luizinho Maranhão, do PSB, que foi reeleito com 711 votos. Foi reconduzido, então, à Câmara. Está aqui e conversa com você nesse momento, Garito. Bom dia, Luiz. Vereador, bom dia, Luiz Maranhão. Bom dia, doutor Garito, bom dia, Flávio, bom dia, Alex Vizini, bom dia, população de Paranaguá. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui nesta rádio, que é a líder de audiência. E neste horário, todo mundo para ouvir a Ilha do Mel. Estou à disposição de todos e agradeço mais uma vez essa gentileza que vocês me concedem. Vereador, é um prazer tê-lo aqui. Primeiro, parabenizá-lo por mais este mandato que você e a sua família, o Arnaldo, obtiveram para representar a população na Câmara Municipal. Em segundo lugar, como é que você viu essa eleição? Eu acho que essa é a pergunta a primeira que podemos fazer. Bom, veja, eu tenho uma dificuldade muito grande de responder essa tua pergunta, porque você fez uma análise prática, como sempre, né? Prática, objetiva e clara, né? É uma eleição atípica, uma pandemia, e o que preocupou muito foi realmente o número de abstenção, né? As pessoas com medo e com razão, né? Levando em consideração também o forte calor que fez no domingo, muitos deixaram de votar. Mas a análise que eu faço de eleição, sabe, Garito, sempre depois que termina a apuração, eu compreendo da seguinte maneira: o povo é soberano, as urnas é soberana. Quem ganha, comemora e administra, quem perde, avalia. Você fez uma análise da renovação da Câmara que foi muito pertinente e também importante, o Poder Legislativo se renove, né? E com relação ao Executivo, o pessoal entendeu que o que está sendo executado na cidade está bom e conduziu o prefeito Marcelo. Cabe a nós torcer para que ele faça uma boa gestão no seu segundo mandato, e nós estamos aqui para ajudar no que for possível, falar o que está, defender o que está certo e tentar ajudar naquilo que talvez possa ocorrer algum equívoco. Vereador Maranhão, veja, nessa eleição, talvez tenha sido a primeira eleição que teve sobre a Câmara um impacto tão violento às redes sociais. Por exemplo, houve um vereador que foi praticamente demonizado, era o símbolo do que não se queria mais na política de Paranaguá, que é o vereador Nagel, e as urnas disseram isso, o resultado foi exatamente isso. A população materializava no vereador Nagel exatamente o que ela não queria mais na política de Paranaguá, e os votos que ele obteve disseram isso. O que o vereador acha que a população vai esperar dessa Câmara? Como vereador e também como população, eu entendo que a expectativa que nós temos na Câmara de Vereadores, que o poder não se concentre apenas, que os vereadores novos que estão entrando não achem que ele tem um poder dele, mas que sim haja um coletivo em torno do Legislativo, para que o poder seja do Poder Legislativo, em muitas brigas que teremos que ter, né? Porque é muito mais forte você falar como o poder constituído, todos eles, do que você individualmente, o vereador Maranhão, o vereador Josias, ou o novo vereador que entrou aí, esse menino novo aí, o filho do Idamir, né? Bruno, né? Porque as dificuldades, quando você quer fazer as coisas sozinhos, são muito grandes. Mas quando você faz, e você faz parte de um poder, eu tenho certeza que as coisas ficam mais fáceis. É isso que eu gostaria muito que acontecesse, que eu não percebi muito na legislatura atual. Sobre as redes sociais, foi algo maravilhoso que surgiu em nossas vidas. O problema é que as pessoas às vezes apelam muito, tanto na agressividade, como também no elogio. Sobre o vereador citado, é uma sucessão de erros, né? E aí a rede social realmente não perdoa. E você colhe o que você planta, né?
Sem dúvida alguma. Mas acho que o vereador Nagel entra para os anais da história da cidade como até um símbolo que poucas vezes teve em Paranaguá de reação da população ao comportamento de alguém na Câmara. Mas eu queria perguntar o seguinte, veja, também outra característica dessa eleição, vereador, você sempre teve uma posição de independência na Câmara, várias vezes apoiou o prefeito, outras vezes fez oposição, quando era bom você apoiava, quando era ruim você tomava outra posição, na sua opinião, né? Não se caracterizou exatamente como um vereador de oposição, mas a bancada que se fez oposição, ela foi varrida da Câmara Municipal. Todos os vereadores que foram oposição, nenhum voltou, tá? Então, como é que você vê isso? Olha, com todo respeito aos meus colegas de oposição, e nós conversávamos muito lá, Garito, não era uma oposição com consistência, né? O que muito se falava como oposição não tinha um retorno imediato. Por exemplo, críticas à saúde. Temos muitas dificuldades na saúde, imensas dificuldades. Mas fazia críticas pontuais e teve alguns avanços na saúde. É que a saúde vai ser sempre um problema, porque nós moramos num país que investe na doença, não investe na prevenção. E eu digo muito assim, eu falo por mim, a questão de oposição, e está aí a resposta das urnas. O falar, ninguém mais aguenta, né, Garito? É preciso fazer a oposição falar e mostrar a solução. É isso que o povo espera. Exatamente. Então, veja, vereador, nesse campo, nós que somos da área portuária, né? Somos portuários de profissão e decoração, tá? Veja, há um problema sério na Câmara Municipal, não é na Câmara, mas sim no nosso plano diretor, que é essa defasagem entre como é Santos, como são os outros portos, as áreas do entorno do porto, elas têm uma subutilização em Paranaguá, o que encarece, de um lado, os investimentos e reduz a possibilidade de geração de emprego de outro, que é o nosso plano diretor dizer que somente 50% de taxa de ocupação. Isso Paranaguá é a única cidade portuária de significado grande, como é Paranaguá, o segundo porto do país, que tem essa subutilização, ou seja, você usa só metade. Então, a área da Cotriguaçu só pode construir de cada 10 metros, 5 metros. Isso significa que Cotriguaçu não pode fazer silos maiores. Ao não fazer silos maiores, não pode movimentar, não pode trazer emprego, não pode trazer ganho de geração de renda para toda a nossa cidade, inclusive impostos. Então, como a chance, você vê a chance disso ser resolvido, esse crime contra a cidade de Paranaguá, que está lá escrito no plano diretor da cidade? Doutor, eu vou usar exatamente essa palavra que o senhor usou no final. É um crime mesmo, e chega a ser desumano, né? Eu estive aqui um tempo atrás, quando o senhor estava em Brasília, nos representando como paranaense, como paranaguara, numa função importantíssima na Secretaria de Portos. Eu acompanhei a sua luta para as melhoras para o Porto de Paranaguá. Agora, uma das grandes frustrações que eu tenho, população de Paranaguá como vereador, e espero terminar o meu mandato e que essa frustração tenha passado, é esse tipo de situação. Como é que pode terminar? Veja a luta da PASA para construir um terminal. Com essa lei de recuo, ela deixa de ter um espaço para 20 mil toneladas. Sabe o que significa isso no contexto geral? Agora, a expectativa era muito grande na revisão do plano diretor, que estava sendo feito, mas caminhando bem com as oficinas, com as audiências públicas. Ocorreu a pandemia e tudo parou. Nós precisamos resolver essa revisão imediatamente, retorna de forma online, mas até porque essa questão online, né, doutor Garito, não sei se o senhor concorda, ela veio muito forte em casos de reuniões, de decisões, em função de uma fatalidade, que é a pandemia, mas efetivamente funciona, né? Faz as reuniões da revisão do plano diretor online e eu tenho certeza que a participação da população vai ser maior, porque eu participei de várias oficinas em colônias, em ilhas, em bairros, sobre a revisão do plano diretor. A participação da população foi... Então eu penso que possa ser resolvido. Olha, eu não tenho dúvida, vereador, que as participações, se as audiências públicas fossem online, elas seriam muito mais públicas e teriam muito mais audiência. Isso não há a menor dúvida.
que é muito mais fácil o cidadão entrar pelo seu celular, entrar no seu computador de casa, do que ele se deslocar, sair, ir naquele horário, naquele lugar. Há problemas de transporte, há problemas de segurança, enfim, toda a diferença disso. Então, eu concordo plenamente com a sua posição, que se as audiências fossem virtuais, forem online, a população, primeiro, terá direito, terá possibilidade de participação e a transparência do processo cresce, sem nenhuma dúvida. Não tenho dúvida, doutor. Pode ter certeza, o senhor é um homem de imprensa também, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Seria a solução. Agora, vereador, também nesse campo, para que nós possamos crescer a cidade, há sempre a discussão ambiental, né? E a discussão ambiental parece interminável na cidade de Paranaguá. Na verdade, nós temos que colocar a nossa legislação municipal em condições de municipalizar o licenciamento ambiental de boa parte das coisas que hoje, às vezes, tem que ir até Brasília para ser licenciado. Muito disso poderia ser licenciado em Paranaguá se houvesse um ajuste por parte do Legislativo e por parte do Executivo, que tem condições, que tem equipe, que tem tudo, e se não tiver equipe, o Centro do Mar ali em Pontal tem tudo que precisa. Como é que o senhor vê a possibilidade de nós crescermos a condição de licenciamento ambiental municipalizando para que esse processo, que às vezes leva 2, 3 anos, vamos citar obras do Porto, que às vezes levam 3 anos para fazer a primeira estaca da obra, porque leva tempo ambiental. Isso não é culpa de ineficiência dos órgãos ambientais, é da estruturação mesmo. Então, como é que o senhor vê isso? Olha, Gareto, quando eu falei na minha resposta anterior sobre a frustração, é esse caso. É lamentável a demora para as coisas serem resolvidas. Importante que se municipalize logo essas decisões ambientais, porque ninguém melhor do que a própria população sabe as suas dificuldades. O Gareto e a população de Paranaguá sabe que o meu mandato, esse mandato, foi em defesa das empresas de Paranaguá, em defesa da geração de emprego e de renda. Agora, é muito difícil, porque você encontra tantos entraves, tantas dificuldades, e Paranaguá parece que é pior ainda as coisas. Sobre as questões, nós dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, nós produzimos muito pouco, geramos muito poucas empregos, e muitos desses poderes, tanto no judiciário como no executivo, eu não estou aqui defendendo ilegalidade, imoralidade, não estou aqui defendendo coisas erradas. Eu só acho que precisa ter mais eficiência, mais rapidez, né? Nós temos servidores públicos excelentes nos três poderes, desculpe, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Mas, infelizmente, nós temos aí uma meia dúzia de servidores públicos que não ajudam, eles só atrapalham. Mas o salário dele, a boa remuneração dele, chova, faça sol, tenha navio, não tenha navio no porto, tem investidor, não tem investidor, o dele cai todo mês, sem problema nenhum. Ele não sente a dor do desemprego que um pai e uma mãe sente, que um filho sente com um pai desempregado. Essas coisas precisam ser agilizadas. Eu venho acompanhando, Gareto, uma situação da deslocagem da pedra da entrada do Porto de Paranaguá. A luta que está tendo o presidente Luiz e a sua equipe, e está tudo certo, tudo regularizado, tudo em ordem. Eu acho que o Porto de Paranaguá é o único porto que tem prático que não quer que venha porto para o Porto de Paranaguá, que não quer que venha navio para o Porto de Paranaguá. Essa pedra precisa ser tirada para que nós possamos ter mais navios, mais movimentação, mais emprego, mais renda, e as coisas acontecem. Você veja, Gaito, você acompanhou muito a nossa luta lá do Umbucuí. Eu conversei com um empresário que investe lá, ele está indo para o Pará fazer um investimento. A licença dele saiu em 30 dias e deram 180 dias para ele regularizar toda a questão ambiental, mas pode trabalhar. Aqui não, né? Aqui é 2 anos para regularizar e depois tentar trabalhar. As questões do Umbucuí, grupos que querem investir novos portos lá, e nós precisamos ter novos portos para ter mais renda. Parece que, olha, a impressão que eu tenho aqui no estado do Paraná e em Paranaguá, parece que os empresários pedem, pelo amor de Deus, eu posso investir na tua cidade? Eu posso gerar emprego, gerar renda? Desculpa o desabafo, mas essa é a grande realidade.
Olha, eu acho que, ainda na linha do que você está falando, vereador, eu gostaria de dizer o seguinte, por exemplo, para fazer um porto, ampliação do berço, a partir do berço 216 no Porto de Paranaguá, entre a decisão de fazer o contrato assinado e a primeira estaca, levou 3 anos para poder pôr essa estaca. E foi uma guerra, uma luta. E sabe qual foi o final? A estaca foi posta. Se ela tivesse sido posta 3 anos antes, nós teríamos 3 anos antes mais emprego, mais navio, mais carga. Enfim, como o vereador falou, vai levar 2 anos. Isso vai levar 2 anos para fazer exatamente aquilo que poderia ter sido feito no primeiro mês. Né? Se dissesse assim, não, era impossível fazer, teve que surgir uma nova tecnologia, isto só foi aprovado porque agora tem um novo equipamento, uma nova forma. Não, nada. A situação de equipamento, a situação de legislação é exatamente a mesma, do primeiro mês ao 24º mês. Mas o tempo é o tempo do fazimento e não o tempo da transformação, o tempo da análise se pode ou não. Poder... No primeiro mês de análise do processo já se sabe que pode. Agora, a autorização vai levar 2 anos. Verdade. Infelizmente. Então, vereador, mas eu passo agora ao Flávio para que ele coloque as perguntas que ele tem para o vereador. A gente já comentou que não foi uma eleição muito tranquila, principalmente no período da apuração, né, Luizinho? Eu acho que muita gente, os candidatos principalmente, com esse atraso da apuração, ficaram um pouco nervosos. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho do dia da eleição, como é que foi para você? Bom, Flávio, foi um dia de eleição... onde o dia de eleição é a representação maior da democracia. Eu observei um dia tranquilo, as pessoas indo de forma muito tranquila para a votação, causou estranheza o alto número de abstenção, e com relação ao final, a apuração foi tensa, não na expectativa do resultado, que a tensão da expectativa do resultado é normal, mas a demora... Ela foi ampliada, na verdade. Exatamente. Né? E, inclusive, alguns comentários que a procissão do Nossa Senhora do Rocio, que o promotor conversou com o padre conversou com o promotor, não teve nada disso. O ajuste da procissão já tinha acertado pela autoridade religiosa e pela autoridade da Justiça Eleitoral. Houve uma mudança, inclusive o ministro do Supremo, o ministro Barroso, já esclareceu que ele assumiu agora essa questão eleitoral aí do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já recebeu com essa determinação, porque antes os resultados saíam aqui e depois ele dava o resultado rápido, né, porque é tudo informatizado, e encaminhava para o Supremo. Esse ano houve essa mudança, né? Não anunciava o resultado e encaminhava para o Supremo. E o Supremo e deu o transtorno que deu. Mas é chato tudo isso, né? Porque cria uma certa desconfiança, né, na população, o que é muito natural. O ser humano tem, por natureza, ser meio desconfiado, mas esperamos que as próximas possam ser corrigidas. Né? Eu gostaria de tratar de um assunto aqui com o Luizinho Maranhão, vereador do PSB, que está conosco, foi reeleito, está conosco hoje. Luizinho, tem se falado muito da participação do líder do governo, Hussein Bacri, aqui, no nosso litoral. Como é que você vê essa situação? Veja, a política ela tem algo muito, muito bacana, que ela coloca no teu caminho boas pessoas e pessoas que não são tão boas. Eu tive a oportunidade de me reunir, fui recebido pelo líder do governo, Hussein Bacri, para tratar alguns assuntos com relação aos portuários e estreitamos uma relação. Eu confesso para vocês que eu, como político, eu não ando com muita paciência, sabe, Flávio, e ouvintes de Paranaguá, para rame-rame, para conversa fiada. O povo não aguenta mais essa história, sabe, desculpe o termo, papo furado. E começamos a estreitar a relação, trouxemos o líder aqui algumas vezes em Paranaguá, ele ficou... Bom, primeiro quero dizer que a impressão que eu tive e que eu referendo e reconheço. Político de uma praticidade absurda, resolve sim, sim, não, não, isso eu posso, isso eu não posso. Tenho a certeza absoluta, vai ajudar muito como líder do governo, e eu aproveito a audiência dessa rádio aqui, né, para reafirmar e falar ao líder do governo do governador Ratinho Júnior, o deputado Hussein Bacri. Paranaguá está pedindo socorro, pedindo a sua ajuda.
líder Hussein Bakri, para o Distrito Industrial, para que o governador cumpra o que ele vem anunciando, a vinda dos portos. Paranaguá está pedindo socorro porque é uma vergonha uma cidade com 150 mil habitantes não ter uma delegacia para atender a mulher, exclusivamente a mulher, que merece todo o nosso respeito. A Ilha dos Valadares, nosso líder Hussein Bakri, é uma cidade dentro de uma cidade, e lá tem uma área do governo que lá pode ser uma central de segurança, com um quartel da Polícia Militar, ou um mini quartel, se é que isso existe, e uma estrutura de um corpo de bombeiro, com um carro de bombeiro lá, porque quando tem um incêndio na ilha, quando o bombeiro chega, já está tudo destruído. Paranaguá está pedindo socorro, e aqui eu andei muito, naveguei muito por essas ilhas. Aliás, eu tenho a oportunidade de ir muito nas ilhas aí, conversando. Paranaguá não está mais, os ilhéus, eles são muito desconfiados, e com razão, porque ninguém fez nada, quase nada por eles, e o porto tem uma dívida, que são as construções de uns trapiches, né? 2 anos desse governo, e a gente fica, não, está no IAP, aliás, não é nem mais IAP, né? IATE. Está no IATE, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não, está no porto, problema, e fica esse ping-pong, aí é porto, IATE, ninguém sabe, e tenho certeza que o governador Ratinho não sabe, porque ele resolveu imediatamente os 2 trapiches da Ilha do Mel. Então a gente precisa saber quem é que está aqui bem remunerado, com cargo comissionado, travando as coisas, não tendo boa vontade para resolver. Porque nós temos um pessoal aqui em Paranaguá, que está chegando em Paranaguá terça-feira, 10 horas da manhã, e vai embora quinta-feira, 4 horas da tarde. Ainda reclama do cheiro e da sujeira da cidade, mas come e vive da cidade de Paranaguá. Eu sou eleitor, trabalhei, pedi votos, acredito no governador Ratinho, mas tem muita gente enganando o governador, viu? Tem muita gente passando informação errada para o governador. Eu tenho aqui também que fazer uma defesa, porque convivo, confio nele, e todas as vezes que ele me atendeu, ele foi muito correto. Da pessoa e da gestão do Luiz Fernando, o nosso presidente da APA. Agora, tem coisa que está travando, e nós vamos gritar. Essa questão de trapiche 2 anos, ninguém mais aguenta essa história. Tá? E tem outras coisas mais que precisam ser resolvidas. A entrada da cidade, que é um absurdo. A questão da derrocagem da pedra para movimentos. Enfim, nós precisamos gritar. Se nós não gritarmos, eu na Câmara faço meu papel. Eu uso a tribuna, eu falo, não faço denúncia. Eu falo a verdade. Agora, eu preciso também que as pessoas nos ajudem. Eu sou um defensor, deixei sempre muito claro isso, do silão público, que são os conhecidos sem-tetos. Defendo claramente, porque esse silão público fez 2.800.000 toneladas, e só não é o recordista de movimentação, um silo público, porque ele não pode fazer milho. Tá? Me preocupa muito essa coisa de privatização. Olha aí o que está acontecendo com a TCP, com esses chineses. Salários defasados, o comércio perecendo, a nossa cidade perecendo. É importante que os trabalhadores tenham uma boa renda. Tudo cresce, comércio cresce, o profissional liberal cresce. Agora, nós vamos fazer a nossa parte. Por isso que eu digo, se tem uma voz que está me ouvindo, e se está me ouvindo, está ouvindo um vereador, que está ouvindo um representante da cidade, é o deputado Hussein Bakri. E ele é sensível a essas causas. Por isso que eu acredito nele. Nós estamos discutindo essa questão tributária, que dá essa diferença de cargas, de muitos navios, muitas cargas, indo para Santa Catarina e nós perdendo. Mas não é só questão tributária. É que em Santa Catarina tem 3, 4 terminais de contêineres. Aqui nós temos um só. Como pode um Paraná, um estado pujante como esse, o Brasil forte também, e Paranaguá ter um porto há 22 anos, refém de um terminal de contêineres? É claro que espanta clientes, e ainda mais um terminal de contêineres que presta um mau serviço. Bom, Luizinho, só nos resta agradecer, né, Garito, a participação nessa manhã de terça-feira do vereador reeleito Luiz Maranhão, que está aqui conosco no estúdio da 90.3. Bom, Garito, o Luizinho está lhe acompanhando aqui, a gente agradece, né? Muito também o nosso agradecimento, vereador, mais uma vez a parabenização pela sua reeleição, num momento particularmente difícil de reeleição
para pessoas que têm o seu perfil de eleitor, né? Porque na prática, Flávio, o eleitor, boa parte dos eleitores tradicionais do Maranhão não foram votar, mas e não por causa dele, mas sim por causa da pandemia. Eu queria agradecer e dizer que estamos aí amanhã e concluindo o nosso comentário sobre o que foi o recado das urnas de Paranaguá na eleição de 2020. Forte abraço, Garito. Bom, Luizinho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Eu que agradeço a deferência dessa emissora. O papel da imprensa é muito importante e muito obrigado por essa oportunidade. Desejo a todos de Paranaguá muito sucesso, muita saúde, muito trabalho e fiquem todos com Deus e muito obrigado. Forte abraço então, vereador reeleito pelo PSB, Luizinho Maranhão.